Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bom, gurias? Tudo bem? Hoje a Tudo gente vai conversar um ótimo. pouquinho com a Simone. A Simone é da marca Cisper Design. A Simone vai contar um pouquinho, ali. A Simone vai contar um pouquinho, então, sobre ela, sobre a história da marca. Mas primeiro a gente quer saber um pouquinho de ti, Simone. Como é que tu estás? E tu contar um pouquinho aí da tua história, para o pessoal te conhecer. Aqui tá tudo bem, eu continuo trabalhando bastante, criando bastante, produzindo bastante e vendendo bastante. Mas a história da Cisper, ela começa muito, muito tempo atrás, quando eu era bem pequenininha, que já tinha uma paixão por criar brinquedos, jogos, brincadeiras. E eu passava mais tempo criando isso do que brincando com os próprios brinquedos que eu criava, né? Entre produzir móveis para as minhas bonecas, roupas, enfim, tudo isso eu gostava de fazer, de criar, e de distribuir, de dividir isso com as minhas amigas, com as minhas irmãs, várias irmãs que eu tenho, quem me conhece sabe disso. E a gente dividia bastante entre os brinquedos que a gente tinha, e desde então eu comecei a ter essa paixão por brincar e pelo brinquedo, né? Até eu comentei com vocês o outro dia que meus livros favoritos quando eu era criança era um livro chamado Brincar de Fazer Brinquedos. Então, eu ensinava a fazer brinquedos com lã, com papel, enfim. E é isso que eu continuo fazendo e tentando levar isso para a maior parte das crianças que existem por aí, porque brincar é gratuito, né? A gente não precisa pagar para brincar. E é divertido, é bom. Mas se a gente tem alguns acessórios, alguns apetrechos que favorecem isso, também é bom, também é bacana. E é isso E que a Cisper. hoje em dia as crianças têm muita possibilidade, né, de brinquedos, assim, antes não se tinha tanto e se precisava criar um pouco mais e buscar, e hoje A em dia dis, perderam um pouco essa coisa do querer criar, né, do construir, da construção, computador, né? É, exatamente, de construir e de ser dono daquele produto, né? Assim, tipo, a gente, hoje em dia, no meu tempo, até com as bonecas e com os brinquedos, a gente não tinha essa diversidade que a gente tem hoje em dia de comprar roupinhas, sapato, apetrechos, enfim, era tudo uma questão de construir. Eu tinha, vinha o que vinha e o restante a gente tinha que construir, né? Não tinha assim tantas opções de acessórios como tem hoje, que é uma indústria muito grande. Mas ao mesmo tempo eu tento resgatar essa coisa do vintage das nossos avós, bisavós, dessa brincadeira toda, de a gente construir junto e fazer parte desse produto. Então, o que eu vendo não é um brinquedo, eu vendo uma história, eu vendo uma parte da vida das pessoas e elas participam disso, elas constroem junto com isso, elas fazem parte. Se elas não interagirem com isso, esse brinquedo não existe, ele não acontece. Então, essa é a parte bacana do lúdico que eu tento buscar bastante, assim, e trazer à tona e resgatar isso do nosso passado, que está tão presente apesar de tudo, né? e é um resgate muito bacana, né? Porque dá para a criança uma criatividade, o brincar não é só observar o brinquedo, né? É participar, é criar história, é fazer com que aquilo seja maior do que só uma observação, assim, né? É, o brincar, a gente considera assim que o trabalho da criança é brincar, né? Quer dizer, e não é uma coisa ruim, trabalhar não é ruim. Então, esse brincar, trabalhar no Rio, eu adoro meu trabalho, adoro o que eu faço, mas assim, tem algumas pessoas que acham que esse aprendizado tem que vir meio que instantâneo e já explicar para a criança. Não, ela tem que vivenciar isso, ela tem que acontecer, ela tem que fazer, ela tem que errar um monte de vezes e acertar várias outras vezes também e vivenciar isso, né? E essa brincadeira que eu vejo assim que é super importante também, a gente pode considerar até a questão da ludicidade nessa nossa nova geração, e principalmente agora nesse momento Covid, em que as crianças elas estão vivenciando um universo muito
virtual, muito digital, né? E a partir desse momento faz falta a questão física, o tato, o contato. Interação, né? E a psicomotricidade fina também, né? De tocar, de movimentar, de aprender. Tipo, algumas crianças desaprenderam até a escrever com lápis e caneta. Gente, isso existe, isso acontece. Então, os brinquedos da CISPER Design têm essa função também. A gente quer trabalhar a psicomotricidade fina, a gente quer trazer esse real, né? Mesmo que seja de forma virtual, porque pode comprar e assistir o vídeo que tem no YouTube da CISPER Design e assistir o vídeo e fazer em casa. Entendeu? Mas ao mesmo tempo está tendo isso de uma forma real, está fazendo a psicomotricidade fina, está fazendo o contato, o tato, o aprendizado, o erro, né? Errar e refazer a resiliência, toda essa parte. O brinquedo como um estímulo, né? Porque a gente vê que as crianças têm muito estímulo da tela, do computador, do celular, da TV, mas tem pouco estímulo, às vezes, do brincar, do exercer a criatividade, buscar essas outras coisas, né? A questão do movimento. Sim, eu sou né? Eu acabo observando muito, assim, quando eu vejo que tem alguma criança, às vezes um churrasco de turma, agora não acontece mais, né? Mas, enfim, qualquer coisa de amigos, assim, e tem alguma criança sozinha. Ela, às vezes, não sabe brincar, tá cheia de brinquedos na volta e ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela às vezes é uma criança que talvez seja tão estimulada por uma tela, ela precisa receber pronto, ou ela precisa ter alguém que sente, que faça a brincadeira, que cria uma história, porque ela não aprendeu a fazer aquilo ainda. E tem também a questão dos pais, às vezes, também, né, que a culpa sempre é da mãe, aquele velho fala. Mas, enfim, tem a questão dos pais, às vezes, na ansiedade da criança aprender com uma certa velocidade, às vezes acaba atropelando algumas etapas, que é a etapa do aprendizado mesmo. Então, a criança que não sabe brincar sozinha, porque nunca deixaram ela brincar sozinha. Ela aprende, ela brinca, se deixar ela sozinha, ela vai brincar sozinha, ela vai aprender sozinha, e ela vai inventar umas coisas tão malucas, e isso eu sinto muito falta nas feiras, gente, eu sinto uma saudade disso, porque era incrível ver as crianças interagindo com os brinquedos de uma forma, às vezes, totalmente inédita, sabe, que eu via quando pegavam... Nem tu que criou o brinquedo tinha imaginado. Exato, então assim, eu criei aquilo e aquilo tem um certo objetivo, sei lá, eu vou tentar lembrar agora de alguma situação, mas era transformar aquilo na brincadeira deles, assim, e era uma delícia, era muito bom de ver isso. E eu sinto uma falta terrível dessa parte, enfim, além de vocês, da presença de vocês, dos adultos, também dos pais, enfim, mas as crianças brincando era uma coisa assim que, nossa, matava todas, ganhava todo o meu dia. A tua marca fazia muito sucesso na feira, assim, porque além de todo o colorido que trazia, né, é uma marca muito colorida, teus produtos são muito coloridos, né, enchia os olhos, assim, é tudo muito interessante, tem muita coisa nova, muita coisa que ninguém nunca viu, chegava com curiosidade, mas conta para nós como é que surgiu, assim, a CISPER no modelo que ela é, assim, Então, hoje, o modelo da CISPER hoje não é um modelo de que era há quase 20 anos atrás, que a marca ela surgiu em 2001, então, eu tinha essa paixão, né, desde criança, enfim, que eu já comentei com vocês, e em 2001 surgiu essa marca que eu criei e com esse objetivo, porque eu me apaixonei por design quando eu fiquei meio perdida profissionalmente. Eu terminei uma escola muito cedo, aos 16 anos, e aquilo ali para mim me deixou muito perdida assim, no ambiente profissional. E nesse momento perdido, eu acabei indo morar na Alemanha para tentar me redescobrir também. E nesse momento eu descobri que eu era uma apaixonada e continuava apaixonada por brinquedos, apesar de estar, né, com 20 e poucos anos naquela época. E essa paixão continua até hoje, não acabou. E a partir disso eu decidi que era com isso que eu queria trabalhar.
E aos trancos e barrancos eu fui levando de uma forma, né, paralela em outras funções, né, trabalhando com a minha empresa de forma que eu atendia agências de publicidade, eu fazia brindes corporativos, eu criei alguns produtos com foco no educativo, no infantil, mas acabei atendendo também brindes corporativos, isso é uma coisa muito incrível, para perceber a necessidade que as pessoas têm desse lúdico, dessa vivência, dessa interação emocional junto com os produtos que tem por aí hoje. E não tem idade, né? Não, isso é o mais tão legal, porque é muito legal, porque tem um produto bacaninha que eu adoro, deixa eu ver se está aqui, que se chama o Soma Cubo, né? O Soma Cubo, ele é um brinquedo quebra-cabeça, que ele são 7 peças e tem que montar primeiramente um cubo. E quando eu falo isso para as crianças, o primeiro olho que eu vejo arregalado são os pais. Eu quero fazer também. Então, assim, eu vejo essa necessidade, não é só da criança, não é a ludicidade, essa necessidade de estar, inclusive agora assim no Covid, está super importante. As pessoas precisam ter um relax emocional, elas precisam relaxar emocionalmente e ter um pensamento paralelo, assim, para não se estressar. E o jogar, e o brincar, até a massinha de modelagem, de desenhar, pintar, é incrível, não estou falando só para criança, é para adulto também. Então é incrível como isso traz um bem-estar emocional, mental e um relax, assim, um momento de relaxamento. Eu estou dando tapa aqui no meu computador, mas enfim, isso traz, assim, muito, e é gostoso de ver. E quando eu via isso com os adultos, junto com as crianças, às vezes eu tinha pais que queriam mais o brinquedo do que o filho, sabe? Acontece. E era muito gostoso. E esse estímulo é legal, porque isso daí depois passa para a criança essa vontade de construir, de aprender, de conhecer. Tá? E a CISPER começou assim, com todo esse desejo, essa vontade de aprender, de conhecer, de construir e de trazer isso para o universo, para o mundo, para as crianças, aquela arte esquecida, né, que agora virou tão digital e ficou meio esquecido o real. E apesar de a gente estar assim, nesse momento super digital, ele continua podendo ser muito real, né? Então, e Simone, fala um pouquinho assim do teu processo de criação, produção, como é que funciona? Bom, o processo de criação e produção ele é constante e intenso, 24 horas, 7 dias por semana, tá? Mais ou menos assim. Eu vivo e sobrevivo e revivo diariamente essa coisa do brincar e do aprender, eu adoro aprender. E, inclusive, essa questão de utilizar a impressão 3D, foi uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo, não. Então, resgatar a história e buscar e aprender, e sem medo de errar, para mim é uma das coisas mais importantes. E a impressão 3D aconteceu assim na minha vida. Ela caiu assim meio que de paraquedas, de repente, assim. Eu fiz uma graduação em desenho industrial, que hoje em dia é chamado de design, dividido em design gráfico e design artes visuais, o design gráfico, e design de produtos, né? Na época eu fiz, era uma coisa meio que integrada, tudo junto, eram 5 anos e meio de curso, e essa foi um motivo, assim, que o brinquedo, o jogar, o brincar, foi minha busca, né, dessa área do desenho industrial. Durante 10 anos eu continuei produzindo, criando, enfim, de uma forma assim, às vezes ao meio trancos e barrancos, e uma época bem difícil, né, para brinquedos, quando houve a abertura dos portos e a importação de brinquedos e jogos da China foi muito intensa, várias empresas quebraram aqui no Brasil, mas eu não desisti, eu continuei com aquilo em mente, né, devagarzinho, enfim, mas realmente foi muito difícil. Isso foi que ano, mais ou menos? Que eu terminei. Que teve essa foi abertura de mercado.
Em 94 que abriu o mercado e a quebra das empresas aconteceu em 95, 96. Tá? 1900, gente, deixa eu dizer. 1995, 1996, tá? Aproximadamente isso, tá bom? E é assim, né, eu já escutei do meu filho dizendo que era do milênio passado, né? Então, enfim. E aí, mas ele tá certo, não tem que ser, né? Ele é do novo milênio, né? A partir de 2000 é o novo milênio. E aí, a partir disso, muita coisa aconteceu. Eu acabei trabalhando com objetos lúdicos decorativos, até com a indústria de joias, enfim. E depois sempre tentando resgatar essa parte. Eu acabei caindo na vida acadêmica, adoro a vida acadêmica, sou professora também. Entre outras coisas, além da empresa da CESPRE, eu também dou aula de pensamento visual, eu dou aula de facilitação gráfica, eu dou aula de capacitação para o uso de jogos em sala de aula, tenho livros, artigos, enfim, escrito nessa área, assim, para entender que, assim, às vezes as pessoas pensam, nossa, você trabalha numa gama muito grande. Não, eu trabalho numa única gama. A única gama que eu trabalho é o lúdico, é o aprendizado, é o conhecimento, é transmitir isso, né, o spread, aquela história toda de fazer acontecer. Exato, agora foi a palavra que eu tinha perdido. E dentro disso, dentro da vida acadêmica, eu fui evoluindo e tal, e teve um momento que eu acabei descobrindo a impressão 3D, porque eu já comentei com vocês antes, mas eu desenhei algumas peças da minha tese, que elas tinham um objetivo que era parecer uma embarcação e as pessoas não entenderam isso. Que comentou, assim, o primeiro impacto, nossa, numa indústria de grande porte aqui do Rio Grande do Sul, fui aplicar o jogo lá, e as peças do jogo, o pessoal olhou e disse assim, ai, que bacana, esses são caveiras. E não eram caveiras, eram embarcações. Mas é bom para o pessoal ver que atrás de uma marca tem muito erro antes de ter os acertos. Muito, E uma ideia... e a gente planejamento, né? Tem marcas, né? E a gente conversa com as pessoas, às vezes os amigos que não têm marcas, não foram para esse lado, assim. Para essa área. Queria pegar alguma coisa e sair fazendo, assim, que nem tu. Não, não é assim. Não é assim. Eu queria ser assim, que nem tu, ser livre, fácil, trabalhar em casa, enfim. Gente, cada produto que tu lança teve aí não sei quantos testes. Muitas horas de dedicação, trabalhando em cima daquilo e muita coisa assim, tu descarta e não funciona. E aí tu vai para outra, né? Às vezes tem que começar tudo do zero. E às vezes aquela baita ideia, né, que a gente tem. Uau! E daqui a pouco... é magnífico. Tem umas que ficam guardadinhas, porque a gente se segura num dia para... Uau! Aquela ideia! Não, e tem umas que a gente tem um medinho de botar para frente, porque talvez dê errado. A gente não quer que dê errado. Não quer desapegar dela, né? Exato. Então, assim, tem N aspectos. O pessoal que trabalha com vocês, assim como vocês também, na questão da criatividade, do desenvolvimento. E aí, às vezes, a gente tem, assim, uma expectativa e não é bem isso que acontece. E aí, a gente fica, né, tipo, tem que superar isso, tem que ser... Aí entra a questão da resiliência, né, de resgatar e dizer, não, é errando que a gente aprende. E o jogo, para mim, isso é maravilhoso, me fez um grande aprendizado. No meu começo de carreira como designer, eu tinha um grande apego, um super apego, assim, com meus produtos, eram quase como se fossem meus filhos, assim, sabe? Se alguém falasse mal deles, eu ficava uma onça, eu ficava furiosa. E agora, não, gente, por favor, me diz para fazer melhor. Tem que melhorar aqui. Por isso que eu sinto falta. E a gente sabe que sempre vai surgindo ideias, né? A mente empreendedora, ela se força, né? Chega uma hora que tu chega no teu limite ali de ideias e tu te força até mais, assim, porque a gente não consegue ficar fazendo sempre a mesma coisa. Não. A mente criativa tem esse grande problema e às vezes não termina uma ideia e começa outra, né? Então a gente tem que ter mais esse cuidado também. E eu sinto uma falta incrível das feiras por isso também, porque eu via essa interação. E sobre essa
essa questão do não parar, né? De sempre criar alguma coisa nova. Nesse momento da pandemia, quando, né, chegou aí esse problema do Covid, chegou a fazer alguma modificação na tua marca? Tu criou alguma coisa nova? Conta aí para nós. Teve alguma Não criar, eu não criei. Quer dizer, criei, minto. No primeiro momento, eu não criei. No primeiro momento, eu entrei como produção. Que aconteceu uma defasagem, uma necessidade de mercado, né? Daqueles escudos faciais, quem não conhece, eu trouxe aqui para mostrar, que são esses escudos faciais, tá? Que ele precisa ter um certo afastamento do rosto, né? Então ele funciona quase como eu tenho aqui uma soltinha assim, ele funciona quase uma tiara, ó. Então, assim, isso não foi uma criação minha, isso foi uma criação já do pessoal lá da Europa, da parte da República Tcheca também, enfim, tem vários setores, aqui no Brasil também criaram modelos diferentes, enfim, de atender essa demanda que o mercado tinha, essa necessidade, principalmente para a área da saúde e, em especial, o pessoal da odontologia foi quem mais me buscou e mais me procurou. Então, isso eu mudei, eu parei totalmente a minha produção de jogos, brinquedos e materiais educativos e produtos utilitários, assim, né? E nesse momento eu passei a produzir somente essa parte desses escudos faciais para atender essa demanda que estava acontecendo, né? Então... Porque não se achava mais no mercado, né? Não tinha. O pessoal da odonto, que lida direto com a secreção, é um pessoal que precisava muito. Os vapores, quando eles utilizavam algumas ferramentas que produziam um vapor muito forte, muito intenso, e a chance de contaminação era muito grande. Então, e não tinha no mercado. E eu acabei produzindo durante mais de um mês, e foi bem estressante, bem cansativo. Mas a parte bacana é que parte dessa produção que foi comprada por essas pessoas que tinham essa necessidade instantânea, eu transformei em doações e continuo doando, inclusive, para algumas instituições, para algumas unidades de saúde bem carentes, enfim, ou que não tiveram acesso ainda. E é um produto que ainda tem demanda, né? Não é uma coisa que estourou e agora parou, é um produto que ainda tem. Ele diminuiu porque está tendo mais, chegou outras empresas que estão produzindo. A diferença do meu produto é que essa parte que é impressa, essa tiara aqui, essa parte aqui, ela é feita em plástico biodegradável. Então, ele é mesmo um plástico no meio ambiente. Simone, dá uma puxadinha, e eu vou falar porque eu comprei o teu, né? E faço muita propaganda, porque eu tenho óculos e o meu óculos é grande aqui para frente. Eu vou botar então aqui para vocês olharem. O meu é bem grande. Ele não me incomoda, em nenhum momento ele bate. Ele é super flexível, encaixa bem, não cai, porque é plástico ali. E eu uso, às vezes, por muitas horas e ele não aperta, né? Assim, eu não me incomoda, eu consigo ficar com ele por muito tempo. Então, essa... Agora eu vou ficar com voz de... Agora eu tô indo... E aí, então, eu já tive até alguns comentários, alguns clientes que disseram assim, nossa, mas ele é super frágil. Eu disse, não, ele não é frágil, ele é leve. A ideia é que ele seja, assim, agradável, não seja, né? Exato, não seja pesado, não aperte. Por isso, assim, essa flexibilidade que tu comentou, Karen, super importante. Ele realmente
super flexível. É super resistente, assim. E outra, se perder o elástico, põe um atilho de dinheiro, aqueles elastiquinhos, né? Aqueles de borrachinha. Isso, funciona maravilhosamente bem. Simone, mostra alguma outra coisa que tu tem de produtos aí, de brinquedos, pra gente dar uma olhada, conhecer um pouquinho mais. Então, deixa eu ver. Tô com um aqui, teu, pra mostrar. Ai, eu sou mostra. muito fã, que eu já comprei pra dar de presente pra um monte de gente. Todo mundo. Eu sei o que é. Eu adoro! Eu também essa tenho. Pecinha, não sei se tá dando para olhar. O meu tá lá longe, também tem. Gente, caramba. Isso aqui é fantástico. Olha só, para quem gosta de ler deitado, olha a maravilha que é. Não machuca o dedo. Quando eu comprei, achei que eu não ia conseguir por muito tempo. Maravilhoso. Isso aqui eu sou muito E o bacana é que ele distribui o peso, né, Karen? Quer dizer, tu cansa menos a mão. Isso. Aí a gente encontra também pessoas que têm dificuldade de fazer força com as mãos também. Não precisa fazer força, né? Tu fica ali segurando. Ainda mais agora que o pessoal tá mais em casa. Eu espero que fiquem mais em casa, quem puder, né? Por favor. Aproveita para botar a leitura em dia. Né? Aproveitar para escrever um pouquinho mais, botar a leitura em dia, é um ótimo, um utilitário, acessório. Assim, um acessório, exato. Eu mostra... uso sempre. Mostra mais alguma coisa dos teus produtos. Então, o que eu acho muito bacana é o apoiador de celular também. Eu trouxe aqui. Que é bem bacana. Os 3 modelinhos. Agora, inclusive, que o pessoal está fazendo muita live, assistindo muita live, ou assistindo muito no celular. Aí, então, deixa eu pegar aqui um celular aqui para mostrar. Eu tenho aqui o modelinho, quem é fã de cachorrinho, ó. E aí, a gente pode colocar o celular assim, ou lateralmente também, ele fica para a gente assistir. Larga na mesa e assiste as mãos livres. Vou contar o seguinte, eu adoro cozinhar. E às vezes eu gosto de deixar alguns videozinhos, até de dicas de... Ó, o gato. A receita, né? Isso. E esse aqui é o meu campeão de vendas, gente. Apesar de eu ser super gateira e cachorreira, meu campeão de vendas é o gatinho preto. Quando eu tenho, ele tem. E tudo feito com o material biodegradável. Explica um pouquinho sobre esse material para o pessoal entender também, que não é plástico, gente. Ele é um plástico. Vamos corrigir agora. Vamos corrigir a mentalidade do povo. Plástico. O que é plástico? É um material que ele tem a plasticidade, a capacidade de mudar de forma. Né? Então, a gente chama de plástico hoje em dia aquele plástico derivado do petróleo. O petróleo, ele criou dos primeiros plásticos. Antes do petróleo, a gente tinha ainda a baquelite, assim. Eu sou da mais antiga ainda. A baquelite era feita com casca de cavalo, com crina, com ossos, com chifres, enfim. Era uma espécie de um plástico que tinha, assim, que não tinha uma super resistência. Ele, com o tempo, ele esfarelava e quebrava. Inclusive, assim, acho que os primeiros, aqueles plugs T que tinha antigamente, os plugs de telefone, os plugs de ferro de passar roupa eram feitos de baquelite. Os telefones pretos, sabem aqueles telefones pretos? Sei. Então, os primeiros eram feitos em baquelite. E esse baquelite tinha isso, ele era pesado, ele era robusto e com o tempo ele esfarelava, né? Com o tempo se descobriu esse resíduo do petróleo e se construiu esse plástico a partir do petróleo. E existem uma gama enorme de plásticos e com variáveis assim de temperatura, quer dizer, né, tem muitos tipos de plásticos a base petróleo. Daí que a gente fala plástico com base petróleo. Esse plástico que eu utilizo, ele é um plástico sem petróleo. Por isso que ele é biodegradável. Ele é um plástico feito a partir de plantas que produzem muitos açúcares. E a partir desse açúcar, eles fazem esse polímero biodegradável. Então, ele é feito a partir de cana-de-açúcar, beterraba, soja, milho. Todos esses alimentos que a gente pensa, vai que delícia, eu vou comer. E eu vou contar um segredo. para vocês. Quando está imprimindo, e
quando aquece o filamento, que é esse fiozinho plástico para fazer a impressão, de PLA, que é esse ácido polilático, que é esse Eu fui olhar, eu estava até aqui, fui olhar, é PLA, né? Isso, fui PLA. No celular. Isso. E aí o PLA, quando ele aquece, ele dá um cheirinho de açúcar queimado. É uma delícia. Meu estúdio fica com cheirinho de açúcar, assim. E ele é atóxico, então assim, né, eu não utilizo outros, porque existem outros filamentos, outras bases plásticas para impressão 3D desse modelo que eu utilizo, que é um modelo mais básico. E existem outros mais elaborados, com equipamentos bem mais caros, que utilizam resinas, utilizam polímeros em pó, com laser, enfim. Mas o meu é um mais simplinho, que se chama desktop, e que tem, que eu utilizo só utilizo o biodegradável. A gente não usa outro tipo de polímero nos nossos produtos, até porque ele é tóxico até para crianças. Para crianças, né? Que bacana. Deixa os teus contatos, qual é o teu principal contato? Assim, é site, Instagram? O meu principal contato é o site, é cisperdesign, como está escrito, .com. Entra no site, lá eu tenho todas as mídias divulgadas lá dentro, aí eu tenho Instagram, tem Twitter, tem Facebook, e dentro dessas outras mídias, tem Pinterest também, que eu adoro colecionar ideias bacaninhas. Não, eu adoro valorizar a ideia dos outros também. Para os criativos, o Pinterest é o máximo, né? Nossa, é delicioso. E tem também o WhatsApp, que podem entrar em contato comigo também. Dúvidas, comentários, sugestões, super disponível. Ali no teu site a gente te encontra em todas as frentes. Uhum. A gente tem 2 minutinhos e meio, então planos para o futuro. Tem, planos não tem, vou deixar a vida me levar. Posso ser bem ambiciosa? Pode. Eu quero um mundo muito mais divertido e feliz. Isso aí. Tem que ser, né? E eu acho que através de objetos, produtos lúdicos e transformar a vida no dia a dia, por mais chata que seja, mais divertida, entendeu? Eu acho que esse é o caminho. Eu quero que o mundo seja mais divertido, que o trabalho seja brincar e se divertir. E a gente não tem que trabalhar todos os dias, a gente tem que se divertir e brincar sempre, cada vez mais, e construir um mundo muito melhor. E essa é a minha grande ambição. Sempre tem espaço, né, para isso na vida, né? Porque as pessoas têm que ser mais felizes, elas têm que entender que sem esse lado criança a gente não consegue levar a vida, né? Então, sabe que eu sou uma eterna criança, vivo esse universo infantil dia a dia, constantemente, e adoro, amo, vivencio isso. E quem me conhece, quem vivencia, quem convive comigo um pouquinho, não vai saber que não é mentira, que é verdade. E que, apesar disso, eu não deixo de ser uma pessoa muito séria. Não deixo de pensar sério, não deixo de agir de forma séria e de me preocupar com o universo, com o mundo. Não muda, isso não muda. Então, vamos ser mais divertido. Vamos. Pessoal, que bom falar contigo, Simone, muito bacana conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouquinho da história da tua marca. Pessoal, essa foi a Simone da Cisper Design, no nosso terceiro Conexão Craft aqui. Muito obrigada pela tua presença. Karen, obrigada, meninas. Quer falar mais alguma coisa? Tem alguns segundos. Não, só agradecer, Simone, pela tua participação aqui, pela disponibilidade de tempo, de tudo, e foi ótimo, estava morrendo de saudade das feiras, mas aqui a gente mata um pouquinho da saudade. Então, pessoal. Um beijo. Quem sabe vamos bolar uma feira virtual por aí. Quem sabe, nunca se sabe. Beijão. Grande beijo, saudades. Tchau.